Agora nós vamos revisar sobre o sujeito, tá? Os tipos de sujeito. Sujeito como sendo o termo essencial da oração. E os tipos de sujeitos, né, que nós estudamos são o sujeito simples, composto, o elíptico ou oculto, o indeterminado e a oração sem sujeito. Observem na imagem 1, nós temos a oração: o povo está morrendo de calor. Nós temos o núcleo do sujeito, povo, né? Apenas um núcleo. Por isso, nós temos um sujeito simples. No exemplo 2, na imagem 2, nós temos exemplo de sujeito composto. Sujeito composto apresentando dois núcleos, né? Dois sujeitos. Meu pai e eu somos parecidos em muitas coisas, Camilo. Então, meu pai e eu são os dois sujeitos da oração, né? E dois núcleos, pai e eu, certo? E a imagem 3, nós temos o sujeito oculto. O sujeito oculto, onde o sujeito está implícito, tá? Implícito na oração. E o referente é a pessoa do discurso ou o referente textual. Nesse exemplo, nós temos: adoro cestas. Pelo verbo, nós percebemos que a pessoa do discurso é a primeira pessoa do singular, eu, tá bom? Agora, o outro exemplo de sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele não possui referente, tá bom? Nem na pessoa do discurso e nem textual. Não tem como a gente saber quem praticou a ação verbal. O exemplo da imagem: pegaram o pedaço de bolo que estava guardado. Pegaram o pedaço de bolo que estava guardado. Pegaram, quem pegou? Pode ser eles, elas, qualquer pessoa pode ter pego. Então, não tem como a gente saber a pessoa pela pessoa do discurso, né, observando o verbo, e também não tem como saber no referente textual. E a última imagem, nós temos a oração sem sujeito, tá bom? Onde nós vamos ter apenas o predicado e alguns exemplos de verbos que podem tornar a oração sem sujeito. Nós temos aí na imagem o verbo haver, com sentido de existir, o verbo ser, fazer, estar, indicando o tempo cronológico ou fenômeno meteorológico, tá bom? Aí na imagem nós temos alguns exemplos. Então, esse é a nossa revisão sobre sujeito, e a próxima revisão será sobre o predicado. Qualquer dúvida podem perguntar no grupo.